Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Nacionalista. E é um prazer estar aqui novamente para poder conversar um pouco mais com vocês. E se você ainda não nos segue nos nossos canais, estejam convidados. Estamos no YouTube, no O Nacionalista. Estamos no Instagram, O Nacionalista BR. Estamos na página no Facebook, O Nacionalista, e também aqui no meu perfil, onde você está me acompanhando agora. Pois bem, hoje eu gostaria de falar aqui a respeito de um tema importante, né, que várias vezes eu acabo comentando ao passant, mas que talvez muitos de vocês aí não tenham ideia do que se trata. E aonde isso pode chegar, e qual é o problema que isso pode causar, né? Eu estou aqui me referindo ao identitarismo. Muitas vezes eu cito aqui, menciono identitarismo, mas algumas pessoas não sabem como isso está estruturado, como isso começa e como isso pode causar uma série, e está causando já uma série de problemas na nossa sociedade. Para dar início nisso tudo, né, qual foi a gênese, onde começou, né, a questão identitária no mundo moderno? Lá nos tempos da Grécia Antiga, com o aparecimento da democracia, onde a vontade da maioria se impunha, né, sobre a minoria, sendo que minoria aqui, mesmo que fosse por um voto a menos, né, vamos dizer assim, aquela maioria estaria formada por um voto a mais, por milhares de pessoas, né? Mas mesmo assim era seguido. Então, com o aparecimento da democracia e com o passar do tempo, né, fomos aí nos acostumando a ter aquela ideia, o mundo se acostumou, melhor dizendo, né, a ter aquela ideia da maioria, a ideia da maioria, a ideia da maioria. Porém, com a chegada depois, né, da Revolução Industrial, sabe, começou ali então uma passagem, uma estruturação, vamos dizer assim, em termos sociopolíticos, né, em todo o mundo. Porque o capitalismo acabou, naquele momento, se impondo. E o capitalismo, ele possui aí uma doutrina. E a doutrina do capitalismo é o liberalismo. E o liberalismo, ele se caracteriza exatamente pela liberdade econômica, não é? E também pela liberdade dos direitos individuais, ou seja, o individualismo. Então, a partir daquele momento, né, da Revolução Industrial, com o aparecimento ali da firme posição do capitalismo, começa então a acontecer, né, essa disputa, essa gênese, né, começa a aparecer questões, né, da vitória da maioria, porém que existem lá algumas minorias, né? A minoria então não teria direitos, né? Então começa a haver ali então uma determinada discussão nesse sentido e que acaba depois se agravando muito mais, né, com a Segunda Guerra Mundial. Quando vem a Segunda Guerra Mundial e acontece todos aqueles fatos com os judeus, né, que vocês já tão bem conhecem, né, a questão aí do Holocausto e tudo mais, a partir daquele momento é dado então o pontapé inicial, pouco depois, aos direitos humanos. Aos direitos humanos, né, a Declaração dos Direitos Humanos, que acaba depois se fundindo com a questão dos direitos individuais, que está dentro do liberalismo, que está dentro do capitalismo. E o capitalismo, né, ele se impôs, né, ele se colocou aí, né, de uma maneira bastante avassaladora. E, portanto, a sua doutrina também vem caminhando, né, a ponto de líderes aí, como Margaret Thatcher, o Ronald Reagan, né,
eles terem mencionado claramente, né? O liberalismo é o método, né? E o objetivo são os corações e mentes. Ou seja, a liberdade individual, a liberdade de mercado e econômica, ela tem por objetivo doutrinar, né? Doutrinar os indivíduos. E assim foi o que aconteceu. Até aí tudo bem ou não bem, né? Porque quando começam aí a aparecer os grupos minoritários, vamos dizer assim, amparados por essa doutrina, por essa maneira de pensar, por esse método, como dizia Margaret Thatcher, né? Eles começam então a ganhar, né? A se impor, a colocar aí o objetivo em seus direitos. Começam a buscar direitos dentro das constituições, né, dos países pelo mundo afora. Porém, é chegado a um determinado ponto, né, começa a acontecer um determinado momento, aquilo que nós conhecemos como jurisprudência. Aqui começa então a aparecer, né, o sistema judicial. O sistema judicial começa então a insuflar determinadas minorias, determinados grupos de indivíduos, né, que não fazem parte daquela maioria democrática que acabou vencendo as eleições. Daí vem a questão da Constituição, que é aquele conjunto de regras e leis que está acima de todos os indivíduos, né? Existindo ali obrigações, direitos e deveres para todos, certo? O problema, então, começa a acontecer, né, quando determinados grupos minoritários começam, então, a questionar leis, a existência de leis específicas para determinados grupos, para determinadas minorias, que estejam aí, vamos dizer, se colocando como se estivessem à parte da sociedade. Eles estão fora da sociedade, eles não fazem parte da sociedade, eles estão fora. Apesar de muitas vezes nós vermos aí o discurso aí da inclusão, a inclusão social, a inclusão disso, a inclusão daquilo. Entretanto, ao mesmo tempo, essas minorias, elas buscam direitos específicos para elas e que estão absolutamente fora do contexto social. Eles começam a formar, então, grupos, tá? Nós vemos aí que até as mulheres, né, que não são um grupo minoritário, né, é considerado minoria, né? Os gays considerado minoria, os negros se considerando minorias, né? E esses rótulos vão sendo colocados, né, como minoritários, certo? Dentro da sociedade. E esses grupos vão então buscando direitos que até então não fazem parte de uma Constituição. Ou seja, eles querem estar e acabam se colocando acima daquilo que é constitucional, não é? Acima daquilo que é constitucional. E aqui entra, então, né, o judiciário. Por quê? O judiciário começa a dar jurisprudência, ou seja, começa a fazer interpretações de leis e também da Constituição para que esses grupos minoritários consigam alcançar um determinado status, né? E aqui claramente podemos mencionar hoje, né, um fato bastante recente, que é a equiparação da homofobia ao crime de racismo, não é? Então, tipo assim, não tem como você fazer esse tipo de comparação. O homossexualismo, ele não tem nada a ver com questões raciais. Porém, quando você faz uma equiparação, né, você então está promovendo aí uma distorção, porque não existe uma lei com relação à homofobia, né? Não existe lei da homofobia, sabe? Mas
ou vem daí o STF e faz essa equiparação com um crime de racismo, que isso aí sim já tem uma lei, né? E faz esse tipo de, vamos dizer assim, upgrade, né, nos direitos da comunidade LGBT, né? Então, o que acontece? Começamos a ter aí determinadas distorções. E isso acaba se tornando pior ainda quando ele começa a se infiltrar na sociedade, sabe? E por quê? Porque determinados grupos minoritários, eles estão se radicalizando e estão se tornando, aos poucos, né, células fascistas. O que é uma célula fascista? Uma célula fascista é aquela que sai no patrulhamento. O patrulhamento das ideias, o patrulhamento daquilo que está sendo, vamos dizer assim, é de uso corrente na sociedade, né? Isso é considerado fascismo. E quando você também promove ações em cima de mal entendidos, em cima de coisas que seriam banais, para que você faça, a partir daquilo, né, uma ferramenta de opressão contra uma sociedade, sabe? Nós estamos vendo aí, por exemplo, a marginalização de palavras, né? Por exemplo, humor negro, né? Ah, mas por que humor negro? Isso daí é racismo. Não, não é racismo. Como você tinha o iluminismo, né, que era colocar luzes sobre, você tem o humor negro, que é aquele humor que vem, o humor, seja lá ele de mau gosto, né, é considerado um humor negro. Por quê? Porque ele vem da escuridão, do escuro, como esse fundo que eu tenho aqui atrás de mim, né? O fundo que está aqui atrás de mim é um fundo negro. Eu produzo meus vídeos sobre um fundo negro. Ou será que eu estou sendo racista por falar que eu estou sobre um fundo negro, né? A palavra denegrir, né? Lamentavelmente, eu vi aí um ex-atleta, né, dizendo assim, onde já se vê, num programa de televisão, né? Temos que banir a palavra denegrir. Como assim banir a palavra denegrir? Né? Denegrir, colocar uma luz negra sobre determinado pensamento, por exemplo, sei lá, né? Alguém lança um livro, eu vou lá e acabo denegrindo, né, aquele livro, ou seja, eu jogo ele na escuridão. Joga na escuridão, ninguém vai ler isso daqui, certo? Então chegou-se a esse ponto, né, estamos chegando, inclusive, rapidamente a esse ponto, para ver esse tipo de patrulhamento, né, das ideias, patrulhamento sobre coisas, né? Até Monteiro Lobato acaba sendo aí, recentemente aí, criminalizado, vamos dizer assim, obras de Monteiro Lobato sendo consideradas racistas e tudo mais, né? Aquele barulho todo, sabe? De uma maneira assim, absolutamente fascista. Isso é fascismo, né? Ou seja, grupos que se encastelam atrás de determinados direitos que não fazem parte da maioria para simplesmente criminalizar a maioria. A maioria vem sendo criminalizada por essa gente. E na maioria das vezes aí por mal entendido, né? Maus entendidos, mal entendimentos, sabe? Por quê? Tem aí o exemplo, né, nessa semana aí, daquela deputada estadual aqui de São Paulo, a Tainara Farias, né, que acabou aí causando um tremendo de um alvoroço aí, né, por conta de uma servidora, né, a história foi mais ou menos assim, por conta de uma servidora da Lesp, né. Essa deputada é uma deputada jovem, ela é negra, né, e num evento lá com a Leci Brandão, alguma coisa do tipo assim, depois de terminado o evento, havia lá um livro, né, para ser assinado, com relação àqueles que participaram do encontro, etc, etc, etc. E ela foi assinar o livro, e a servidora que estava ali disse assim para ela, não, isso aqui é somente os deputados que podem assinar. Mas nada. Daí ela falou assim que
mostrou o bottom que ela é deputada, etc., e assinou o livro e foi dar uma entrevista, mas daí quando ela se virou, ela ouviu a servidora dizendo assim, puxa, é difícil, né? Falando para uma outra servidora que estava ali, você entendeu? Então, e daí depois ela diz que isso daí foi um ato racista contra ela, entende? Um ato racista contra ela. Ou seja, quem nunca foi confundido, né? Eu, por exemplo, já aconteceu comigo, fui dar palestra num determinado local, né, uma palestra a respeito de um determinado tema, e chegando lá, a pessoa que estava recepcionando disse assim, olha, não, você não pode entrar, aqui só pode entrar o palestrante. Eu, calmamente, eu falei, não, tudo bem, me sentei numa cadeira ali próxima, né, e quando estava chegando o horário, né, a moça fez um comentário lá, pô, o palestrante não vai vir, né? Daí eu falei, a senhora permite? Eu sou o palestrante. Pô, puxa vida, que mal entendido, vamos lá, entra aí. Entende? Mal entendidos acontecem. A servidora, quem nunca foi maltratado por um servidor público, alguma coisa assim, um guarda de trânsito, sabe? Poxa, né? As pessoas, com o tipo de vida que nós estamos tendo aí, com todas as dificuldades que nós estamos tendo aí, as pessoas têm mal dias também em suas vidas, tratam mal os outros. Eu já fui maltratado, inclusive por pessoas negras, né, dentro do serviço público, buscando algumas coisas. Eu já fui maltratado, e nem por isso, né, eu saí no braço com a pessoa, ou então me utilizei, apesar que também não faria nenhum sentido, né, você entendeu? Eu internalizar, como, por exemplo, essa deputada, né, ela leva para um lado, né, que tipo assim, nossa, eu fui vítima de racismo. Não, você não foi vítima de racismo, coisa nenhuma. Você foi vítima aí, talvez, de um mal entendido, da pessoa não ter entendido que você é deputada, não te conhecer, né, você não é conhecida, é primeiro mandato, etc, etc, a pessoa, a funcionária lá, pode ser uma funcionária nova da Alesp, eu não conheço, né, ela pode ter se confundido, né, pode ter se confundido e pode ter dito aquilo para você, olha, não, esse livro aqui é somente para deputado assinar, né? Não que você seja alguém inferior, não que você seja negro, não que você, sabe, isso, aquilo, né? É que esse tipo de polêmica só leva, inclusive, ainda mais, né, maus entendidos, entendeu? E que acaba aí fazendo toda essa confusão e essa problemática que nós estamos tendo aí com relação ao identitarismo. Isso é identitarismo, sabe? De repente você pode, por exemplo, num mal entendido desse, né, como a gente sabe que já aconteceram centenas, por exemplo, a servidora não citou absolutamente nada com relação à cor de pele, à raça da pessoa. Mas a pessoa entendeu que, né, como outro caso também que aconteceu, recente, muito conhecido, né, jogador português aí do Corinthians, né, que num jogo de futebol aí, que dentro do campo de futebol, acho que vocês sabem como é que funciona, né, entendeu? Um chama o outro de lindo, ou meu amor, ou por gentileza, ou muito obrigado, não existe isso. Entendeu? É palavrão, é empurrão daqui, sai pra lá, você entende? É isso aí, esporte de contato. E ali os nervos, vamos dizer assim, estão à flor da pele, né? E o jogador lá do Internacional, lá, o Edenilson, né, entrou com uma queixa-crime contra o jogador, dizendo que o camarada tinha dito que ele era macaco, né? E depois, tudo absolutamente comprovado, e com perícia de vídeos e tudo mais, se comprovou que ele não disse isso, né? Ele falou um outro palavrão pro cara lá, mas não disse nada com relação a macaco, qualquer tipo de ofensa nesse sentido, você entende? E daí acaba acontecendo, né, que daí vem, né, a CBF, né? A CBF se vê obrigada a fazer um julgamento
do cidadão, mesmo depois ele ter sido absolvido na justiça comum, ter sido comprovado por laudos e tudo mais, que ele não falou, não proferiu uma palavra aí com conotações racistas ao outro jogador, ao adversário. Mas a CBF foi forçada a fazer um julgamento do cara. E daí chegar ao fim e dizer lá, não, realmente ele não cometeu o crime de racismo. Sabe? Identitarismo acaba forçando, né? Acaba impelindo, acaba obrigando para que, por exemplo, todas as instâncias de justiça acabem tomando posicionamentos contra pessoas, com o objetivo de patrulhamento, sabe? Com o objetivo de criminalizar, né? Com esse tipo de objetivo. Isso chama-se fascismo. É fascismo. Só que com relação aí a determinadas minorias, que erroneamente, né, porque ainda não pararam para analisar, que se colocando acima da Constituição, tentando se colocar acima das leis, tentando buscar determinados privilégios, cada vez mais eles se afastam da sociedade, eles não incluem nada. Eles não se incluem em nada. Sabe? Porque vai chegando aquele momento, né, que você percebe que por ser branco, ser heterossexual, né, e você chegar a um determinado local, né, onde, vamos dizer assim, existam ali pessoas da raça negra, começam a olhar para você assim com desconfiança, entende? Começam a olhar para você assim, não, esse aí é o inimigo, né? Esse daí tem isso e aquilo. Como acontece, por exemplo, nos Estados Unidos, é uma guerra declarada, né? E o Brasil, né? O Brasil, inclusive, né? Aqui cabe até um adendo, né? Uma observação bastante interessante, né? Usando aí a Segunda Guerra Mundial, né? Os soldados norte-americanos, né? Em sua maioria negros, tá? Esse negócio daqueles brancos, né, tal, etc., que eles colocam aí nos filmes aí, é só porque existe aí toda uma abordagem em cima dessa história, né? E outro dia, talvez até conte para vocês essa história aí. Mas aí chegam lá os batalhões, né, norte-americanos, de soldados negros, né? E eles ficam todos ali bastante admirados, né, de ver os brasileiros que estão ali, branco, negro, mulato, índio, todo mundo misturado, todo mundo junto ali e tal, e lutando, sabe, para se manterem vivos, para vencer a guerra, para atingir os objetivos, né? Essa é uma coisa positiva do nosso país, né? Que aos poucos está sendo aí americanizado, né? Nós já temos aí todo o modismo norte-americano que acaba vindo para cá, né? Agora acaba vindo essa questão identitária, que está cada vez mais sendo aí propagada, sendo fortalecida. E estão se criando grupos fascistas, grupos LGBT, grupos feministas, grupos de negros e, sabe, bastante fascistas. Ou seja, você pode não ter feito nunca nada, mas você tem um problema. Você nasceu branco, né? Você tem olhos azuis, você é heterossexual, entende? Então você é um problema. Qualquer movimento que você fizer, você vai ser processado, você vai ser jogado na cadeia. Então, e muitas vezes, como aconteceu aí com a deputada, né? Uma servidora, num dia bastante difícil, de repente deixou o filho doente em casa, obrigatoriamente teve que estar lá trabalhando, e diz para ela assim, olha, não, esse livro aqui é somente para deputado. Ela não mencionou nada, absolutamente nada, com relação à raça, com relação aí à discriminação, né? E a pessoa vai e entende absolutamente que aquilo é um ato de racismo. E depois ocupam a tribuna, porque é uma deputada, né? E começa a chorar lá e falar esse tipo de coisa. Então é isso que vocês precisam entender,
né? Identitarismo, todas as vezes que eu cito aqui, eu estou citando aquele movimento, né, de minorias que querem se colocar acima das leis, acima da Constituição, e que tenham para eles leis individuais, né, para determinados grupos, e a partir dessas leis e dessas jurisprudências, porque muitas nem são amparadas por lei, consigam aí criminalizar e consigam aí reprimir o lado contrário, que na verdade não é contrário, mas sim criminalizar a sociedade, criminalizar o grupo, criminalizar aquilo que seria mais bonito, todos nós estarmos unidos e todos nós estarmos juntos, independentemente de cor, raça, religião, opção sexual, etc, etc. Isso é o nacionalismo. O nacionalismo não incentiva esse tipo de divisão na sociedade, mas sim a igualdade. Todos nós somos iguais, sem leis, sem jurisprudências que façam com que aquele que é diferente seja igual àquele que é igual. É isso aí, meus amigos. Espero que vocês tenham compreendido, né, um pouco dessa ideia. E eu voltarei aqui oportunamente para a gente conversar um pouquinho mais. Obrigado a todos, um grande abraço, estarei de volta oportunamente.